a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou o Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas da CPAD. E nós estamos chegando no final do segundo trimestre, no qual nesse segundo trimestre estudamos a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O título dessa lição, que nós estamos na última lição do trimestre, que é a lição 13, o título é A Cidade Celestial. O texto áureo: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A verdade prática: a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com um novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. A leitura bíblica em classe está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 ao 14, depois do capítulo 22, versículo de 1 a 5. Aqueles que nos assistem, que está de posse das suas revistas, acompanhem então a leitura bíblica em classe, não deixe de estar lendo. Introdução. O cristão tem conhecimento da Sagrada Escritura, sabe que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Aqui somos peregrinos e forasteiros. Brevemente os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai em nossa pátria celestial. Por isso, estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus, como as Escrituras ensinam, como será a nossa glorificação final. Aqui se encontra o que nos aguarda ao final de nossa jornada cristã. Então nós, como cristãos, e nós aceitamos a Cristo, nós trilhamos uma nova caminhada. Agora nós somos entendidos que nós somos forasteiros, peregrinos aqui nessa terra, que algo melhor está nos aguardando, que é a cidade celestial. E aqui nós vemos que nós aqui nesse mundo, nós simplesmente somos mordomos de Deus, nós estamos fazendo a obra de Deus, aguardando nesse tão dia maravilhoso, esse dia tão significante, que é a nossa mansão celestial, ali na cidade celestial, no qual aqueles que perseveram até o fim, ele vai alcançar essa cidade. O primeiro tópico, que diz assim, o paraíso eterno. E agora do primeiro subtópico, o que é paraíso? A definição que podemos mencionar de paraíso é o céu como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Quando estava na cruz, o nosso Senhor fez uma promessa ao ladrão arrependido: em verdade eu te digo que hoje estará comigo no paraíso. Está lá em Lucas capítulo 23, versículo 43. Essa promessa foi prontamente cumprida, pois quando, por ocasião da sua morte, o corpo do Senhor Jesus foi para a sepultura, mas o seu espírito para o Pai, ou seja, para o céu, o lugar de habitação de Deus. Não há como mensurar tamanha alegria do ladrão ao ouvir de Jesus a promessa de um encontro no paraíso. Este lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. O apóstolo Paulo foi arrebatado elevado ao paraíso. Está lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4. O que é mesmo um lugar que aparece em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Então o paraíso,
como a morada de Deus, um aspecto central desse paraíso é a presença de Deus. No livro de Apocalipse, o paraíso é descrito como o lugar onde Deus habita entre seu povo. Está lá em Apocalipse 21, versículo 3, que diz assim, vou estar lendo aqui esse trecho da palavra de Deus. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E, portanto, esse versículo destaca a comunhão direta e eterna entre Deus e a humanidade, uma característica fundamental do paraíso. E ali também podemos destacar também a presença dos anjos. Além de Deus, o paraíso também é a morada dos anjos, os seres celestiais que servem e adoram a Deus incessantemente. As Escrituras frequentemente retratam os anjos como habitantes do céu e participando da adoração celestial e servindo como um mensageiro de Deus. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 13 e até o 14, que descreve um coro de anjos celebrando o nascimento de Jesus. Ilustra a atividade angelical no céu. E isso reforça a ideia de que o paraíso é um lugar de adoração e serviço divino. E esse paraíso podemos destacar que ele é o destino dos salvos. Aqueles que aceitaram Jesus como Salvador da sua vida, então você vê que ele se torna um cristão. E o cristão, ele está destinado para ir para o paraíso. É o destino final dos salvos, aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que aceitaram Cristo. Então o destino final dele é o paraíso. Isso veio o quê? Através da fé em Jesus Cristo, porque eles foram redimidos e reconciliados com Deus, Jesus. Ao Jesus, ao ser crucificado, promete ao ladrão arrependido que ele estará com ele no paraíso. Naquele mesmo dia, esta promessa sublinha a esperança cristã de vida após a morte em um lugar de paz e alegria eterna. Além disso, indo lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, menciona que aqueles que vencem terão acesso à árvore da vida no paraíso de Deus, simbolizando a restauração da comunhão quebrada pelo pecado. Vamos para o segundo tópico, ou melhor, segundo subtópico desse primeiro tópico. O que é a cidade eterna? Depois do julgamento final, após o milênio, a purificação da terra por meio de fogo, surgirá a Nova Jerusalém, que figura como cidade eterna de Deus. Quando esteve neste mundo, o Senhor Jesus assegurou que prepararia um lugar para os santos. Está lá em João 14, versículo 2 e 3. A Nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, tem sua origem no céu. E será também terrena, visto que substituirá a antiga cidade que estava contaminada, e ela descerá diretamente dos céus. Nessa ocasião, os salvos serão cidadãos dessa cidade, desfrutarão das bênçãos, que maravilha, dessas bênçãos eternas, e habitarão com seus corpos transformados em um estado glorioso, conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Durante o seu ministério terreno, Jesus prometeu aos seus seguidores que prepararia um lugar para eles, conforme já disse aqui no início. Está lá em João 14, versículo 2 e 3. Então, ele diz dessa forma: na casa de meu pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então a Nova Jerusalém mencionada em Apocalipse 21 e capítulo 22, surge após a renovação da terra. Ela desce do céu, preparada por Deus, simbolizando um novo começo e a perfeição divina. Esta cidade substituirá a Jerusalém terrena que estava contaminada pelo pecado, conforme já foi lido. Então, se nós observamos em Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 a 3, que descreve eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. Então os salvos, aqueles que foram redimidos por Jesus Cristo, serão os cidadãos dessa cidade. Eles desfrutarão de bênçãos eternas e viverão em comunhão. Não vai ter desunião, não vai ter aquela desavença, aquele mal-entendido. Ali certamente vai estar todos em comunhão direta com Deus. Seus corpos serão transformados em um estado glorioso, conforme descrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Então a Nova Jerusalém é descrita em termos de beleza e perfeição divina. Seus muros são de jaspe e a cidade é de ouro puro, semelhante a um vidro límpido. A fundação dos muros são adornadas com pedras preciosas. E os 12 portões são 12 pérolas, cada um feito de uma única pérola. Está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 18 e 21. Além disso, essa cidade não necessita de sol, nem de lua para iluminá-la, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Assim não haverá noite ali e os seus portões nunca se fecharão. Esse é maravilhoso. Então é isso que faz nós ter essa bendita esperança que no qual já até estudamos na lição passada, é a esperança do cristão, que ele almeja estar nessa cidade celestial. Vamos para o terceiro subtópico, que diz assim: quando a eternidade começará? De acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação, por um período de 7 anos, e em seguida o vosso Senhor retornará glorioso e triunfante por ocasião da sua segunda vinda e implantará o reino milenial. Depois do milênio, entraremos num glorioso estado eterno, conforme está lá em Apocalipse 21, versículo 22. Aqui devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. Este caracteriza a eternidade sem fim, em que passamos com Deus. Aquele é o período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra, e ao final desse período, pessoas serão julgadas diante do trono branco, o juízo final. Aguardaremos piedosamente o reino eterno, e o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. É isso que nos incentiva a estar na presença de Deus, buscando a santificação, porque algo maravilhoso está por vir futuramente aqueles que perseveram. A Bíblia apresenta uma sequência de eventos que precede a eternidade. Primeiramente ocorrerá o arrebatamento da igreja, um evento em que os crentes em Cristo serão levados da terra para se encontrar com o Senhor nos lares.
Esse evento marca o início de uma série de acontecimentos que culminarão no estabelecimento da eternidade. Glória a Deus. Após o arrebatamento, a Bíblia descreve um período de 7 anos, conhecido como a Grande Tribulação. Durante esse período, a terra será marcada por um intenso sofrimento e julgamento divino. A Grande Tribulação termina com a segunda vinda de Cristo, um retorno glorioso e triunfante de Jesus à terra, onde ele derrotará os inimigos de Deus e estabelecerá o seu reino milenial. Então, o reino milenial é um período de 1000 anos, durante o qual Cristo reinará na terra com justiça e paz. Esse período é caracterizado pela renovação parcial da criação e restauração de ordem divina. No entanto, no final desse milênio, Satanás será solto por um breve período, levando as nações à rebelião final contra Deus. Esta última rebelião será rapidamente esmagada e Satanás será lançado no lago de fogo para sempre. Após a derrota final de Satanás, ocorrerá o juízo final, também conhecido como julgamento diante do trono branco. Nesse julgamento, todos os mortos serão ressuscitados e julgados, de acordo com as suas obras. Aquele cujo nome não estiver escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Esse evento marca o fim da história temporal e a preparação para a nova ordem eterna. A eternidade propriamente dita, conhecida como estado eterno, começará após o juízo final. Deus criará um novo céu, uma nova terra, conforme descrito em Apocalipse 21, versículo 1. E esta nova criação será livre de pecado, do sofrimento e da morte, e será o lar eterno do remido. Então essa nova Jerusalém, descrita como uma cidade santa, que desce do céu, será o centro da vida eterna com Deus. Então é dessa forma. Então esse estado eterno é a consumação das promessas divinas e o destino final dos redimidos. No estado eterno, os salvos desfrutarão de uma comunhão perfeita e contínua com Deus. A presença de Deus estará entre eles, ele enxugará todas as lágrimas, removendo para sempre a dor, o luto, a morte. Então os redimidos viverão em corpos glorificados, conforme 1 Coríntios 15, 54. E quando isto que é corruptível se vestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. A nova Jerusalém será um lugar de esplendor indescritível, adornada com pedras preciosas e ouro puro. Está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 18 ao 21. Então, na eternidade, a ausência total de pecado, maldade, sofrimento, caracterizará o estado perfeito. A criação será restaurada e a sua condição perfeita como no jardim do Éden, mas em um estado ainda mais glorioso e eterno. Esse estado eterno representa a realização plena das promessas divinas, proporcionando um tempo de comunhão perfeita e eterna com Deus, livre de todo mal e sofrimento. Vamos para o segundo tópico, o eterno perfeito estado. O estado perfeito, à luz da doutrina bíblica, esse é o subtópico do segundo tópico. Dizendo esse Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus, após um milênio em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá de sua glória. Conforme o apóstolo Paulo escreveu, haverá reconciliação geral de todas as coisas, em que o céu
e terra serão a mesma região. Por isso, o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo de santidade e perfeição, pois a antiga ordem em que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. A Bíblia descreve esse estado perfeito e eterno como um lugar de beleza, santidade, perfeição, correto, dessa forma que nós entendemos, conforme o comentarista colocou. Então a antiga ordem, dominada pela natureza do pecado e pela corrupção, será abolida. E em seu lugar surgirá um ambiente santo, puro, perfeito, onde a presença de Deus será contínua e evidente. Em Apocalipse 21, versículo 3 até o 4, diz: eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas a ser passadas, conforme já foi falado. Então essa Nova Jerusalém será a cidade santa, que desce do céu. Ela é apresentada como a manifestação física desse estado perfeito. Ela também é descrita em termos de esplendor e pureza, adornada com pedras preciosas e ouro puro. E conforme está em Apocalipse 21, 18 a 21, que fala de seus muros, de jaspe, de rua de ouro puro, simbolizando a glória e a perfeição divina, que caracteriza neste novo estado. Nesse ambiente de perfeição, a comunhão entre Deus e a humanidade será restaurada de forma plena. A presença de Deus será a luz que ilumina a cidade, e não haverá mais a noite. Conforme foi falado no início, os salvos viverão um corpo glorificado, livre de doença, dor, morte. Nada disso vai ter, não vai ter sofrimento, não vai ter nada de que deu aquelas doenças que a pessoa tanto é cometida, né, aqui nesse mundo. Ali não vai ter esse tipo de coisa. Ali estará vivendo eternamente em paz e alegria. Portanto, esta visão é uma reafirmação do propósito original de Deus para a criação, antes que o pecado entrasse no mundo e corrompesse a ordem divina. Glória a Deus. Agora vamos para o segundo subtópico desse segundo tópico, que diz: o estado perfeito à luz de Apocalipse 22, versículos 1 a 5. O livro de Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino estado e perfeito de todas as coisas. São símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. A. Um rio. B. A árvore. C. A ausência de males. D. A presença de Deus. O comentarista colocou assim dessa forma. Então está dizendo aqui que a vida eterna é descrita como um rio. O apóstolo João descreve essa eternidade como um rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio como símbolo de vida, que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como água da vida. A B. A vida eterna é descrita como árvore. A árvore da vida remonta ao livro de Gênesis. Seus 12 frutos, do mês em mês. E as suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre a enfermidade e a morte. Não haverá mais dores nem doença, pois no divino estado eterno a morte não prevalecerá mais. C. A vida eterna sem males. Haverá mais maldição não haverá mais maldição contra alguém. O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Ali o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. D. A vida eterna na presença de Deus. Contemplaremos a Deus face a face, e a sua presença será a nossa luz para sempre. Que alegria indizível! Prestaremos culto e olhando diretamente para Ele. Sua presença gloriosa fará com que não haja mais noite,
não havendo mais qualquer escuridão, e para sempre reinaremos com ele. Glória a Deus. Em Apocalipse 22, versículo 1, João relata que o anjo lhe mostrou o que? O rio de água da vida, claro, como cristal, e procede do trono de Deus e do Cordeiro. Então, conforme o comentarista colocou, esse rio simboliza a vida eterna, que flui diretamente de Deus e do Cordeiro. A clareza cristalina da água representa a pureza e a perfeição da vida eterna que Deus concede aos seus filhos. Portanto, o fato de o rio proceder do trono de Deus e do Cordeiro indica que a fonte de toda a vida e bênção no estado perfeito é a presença de Deus e de Jesus Cristo. A árvore da vida, podemos também, conforme João escreveu no versículo 2, ele vê no meio da praça da cidade, e de um outro lado para o outro estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. A árvore da vida que estava presente no jardim do Éden, por exemplo, ressurge na Nova Jerusalém, simbolizando a restauração completa da vida eterna. A produção contínua de fruto ao longo do ano, as propriedades curativas das folhas indicam um estado de saúde perfeita, prosperidade e bem-estar contínuo. Assim, a árvore assegura que a plenitude de vida será constante, acessível a todos os redimidos. Ali também vai ter ausência de maldição. Em Apocalipse 22, versículo 3, declara que nunca mais haverá qualquer maldição. Esta frase significa que todas as consequências do pecado que introduz a maldição na criação serão completamente removidas. No estado perfeito não haverá mais sofrimento, dor e separação de Deus. Dessa forma, a ausência de maldição implica que a paz, justiça e santidade prevalecerão eternamente. A presença de Deus e o Cordeiro. Ainda no versículo 3, João descreve que o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. A presença contínua e direta de Deus, do Cordeiro, no meio dos redimidos, é a essência do estado perfeito. Esta presença divina garante uma comunhão íntima e eterna com Deus, marcada por serviço e adoração constante. Portanto, o redimido terá um privilégio de servir a Deus diretamente e de desfrutar de sua presença ininterrupta. A visão de Deus. Já no versículo 4, lemos que eles verão a sua face e o seu nome estará nas suas testas. E ver a face de Deus é um privilégio. Que maravilha! Que representa aqui a comunhão plena e direta com o Criador. Esse encontro face a face com Deus é uma culminação da redenção e a realização do desejo mais profundo do crente. Além disso, o nome de Deus nas testas dos redimidos simboliza completa identificação e perfeita de Deus, indicando uma relação íntima e pessoal com Ele. A luz, ainda falar da luz eterna, essa luz, finalmente Apocalipse 22, versículo 5, afirma que não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. A ausência de noite simboliza a erradicação de todas as trevas, inseguranças e incerteza. A luz contínua de Deus representa a verdade, a pureza, a presença divina que permite tudo, que permeia tudo. Não haverá necessidade de luz artificial, pois a glória de Deus será iluminação constante. Dessa forma, o redimido
reinarão com Deus eternamente, indicando uma participação ativa e honrosa no governo divino. Glória a Deus. Vamos para o terceiro tópico, que diz assim: o estado final de todos os santos. Subtópico 1. O que todo crente salvo deve esperar? Os santos de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nunca viverá nesta terra com a ideia de permanecer nela eternamente. O patriarca Abraão vivia nela com a esperança da cidade celestial, cujo construtor é Deus. Moisés passou por ela com essa mesma intenção, deixou o Egito e a sua glória, porque tinha consciência de algo melhor, a recompensa gloriosa. Por isso que o cristão que vive nesse mundo sabe que aqui ele é peregrino nessa jornada, pois está consciente de que o seu lugar, a sua verdadeira cidade é a celestial, de onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. Abraão viveu como peregrino, conforme o comentarista mencionou. Ele habitava em quê? Em tendas, na terra prometida. Ele era como um peregrino mesmo, porque aguardava o quê? A cidade que tem um fundamento, da qual Deus é o arquiteto edificado. Este versículo destaca que a verdadeira esperança de Abraão não estava em uma herança terrena, mas em uma cidade celestial preparada por Deus. Moisés, outro grande líder do Antigo Testamento, também compartilhou dessa visão, conforme está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 27, que diz que Moisés rejeitou os prazeres temporários do pecado e os tesouros do Egito, preferindo sofrer com o povo de Deus, porque ele tinha uma vista à recompensa. Moisés deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque perseverou como quem vê aquele que é invisível. Isso mostra que a fé de Moisés estava firmemente ancorada na promessa de uma recompensa celestial eterna. No Novo Testamento, a esperança dos crentes é ainda mais explicitada. O apóstolo Paulo descreve sobre a expectativa celestial em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, afirmando que a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que transformou o nosso corpo humilhado para ser semelhante ao corpo da sua glória. Este versículo reafirma a convicção de que os crentes não pertencem a este mundo, mas aguardam a volta de Cristo e a transformação completa para a eternidade. Além disso, o apóstolo Pedro também encoraja os crentes a viver com esta esperança em mente, no caso aqui, lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, que diz assim: nós, porém, segundo suas promessas, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esta expectativa de novos céus e nova terra é um tema recorrente que inspira os crentes a perseverarem na fé, mesmo diante das adversidades presentes. Portanto, essa esperança celestial motiva os crentes a viverem como peregrino, forasteiro neste mundo, sabendo que seu verdadeiro lar é a cidade celestial, construída e preparada por Deus. Aguardemos com fé e esperança cumprimento dessa promessa gloriosa. Glória a Deus. Vamos para o segundo subtópico desse terceiro tópico. Viveremos todas em unidade. Ao se fazer menção dos escritos nas 12 portas da cidade, onde estão os nomes das 12 tribos de Israel e dos alicerces, leva os nomes das 12 apóstolos, que está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras.
as pessoas tanto de Israel quanto das igrejas serão reunidas, formando um só corpo de Cristo, cumprindo-se plenamente dessa forma o que está escrito em Gálatas, que diz assim: nisto não há judeu nem grego. Então viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de segregação e discriminação e diferença de classe, pois seremos um só corpo em Cristo Jesus. As 12 tribos de Israel representam o povo de Deus lá no Antigo Testamento. Enquanto as 12 apóstolos simbolizam a igreja do Novo Testamento, a presença desses nomes na Nova Jerusalém indica que tanto Israel quanto a igreja estão inclusos na consumação dos tempos. Isso repete a ideia de que todos os redimidos de todas as eras e nações serão reunidos em um só corpo. A mensagem de unidade é enfatizada por Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 28, onde ele escreve: nisto não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Esse versículo sublinha a abolição de todas as distinções sociais, étnicas e gênero em Cristo. Na Nova Jerusalém, essas barreiras serão completamente removidas e todos viverão como um só corpo em perfeita harmonia. A unidade que prevalecerá na Nova Jerusalém não é apenas a ausência de conflito, mas a realização de uma comunidade de amor e respeito mútuo, baseada na presença contínua de Deus. Em Apocalipse 21, versículo 3 a 4, descreve a íntima comunhão que os redimidos terão com Deus. Conforme já foi falado, aqui do tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará e serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. Além disso, em Apocalipse capítulo 22, versículo 3 e 4, também reforça uma ideia de uma comunidade unida na adoração e no serviço de Deus. Que diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, nem nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. É uma afirmação. Na Nova Jerusalém será um lugar onde não haverá discriminação, segregação, conforme já foi falado, ou diferença. Então, nessa Nova Jerusalém será um modelo de unidade e inclusão, onde todos os redimidos de todas as eras e origens viverão juntos como um só corpo. Vamos agora para a parte final, que é o terceiro subtópico desse terceiro tópico, que diz assim: finalmente em casa. Sabemos que a nossa morada final não é aqui, neste mundo, nem na sepultura. Prova disso é que somos denominados de peregrinos estrangeiros nesta terra. O apóstolo Paulo nos lembra de que a nossa cidade está nos céus. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e a sua palavra cultivam em seu coração o desejo de ir para casa, como anela o apóstolo dos gentios. Essa é a nossa grande recompensa quando findarmos aqui na terra a nossa jornada. Essa é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. Paulo expressa um desejo profundo de estar com Cristo, que é característico de quem vive em comunhão com Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, ele diz: preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Esse anseio é repetido em Filipenses capítulo 1, versículo 21 e versículo 23, onde ele declara: para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mas se eu viver na carne trouxer fruto para a minha obra, não sei, então, o que hei de escolher? Ora, de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então é uma metáfora, né, de estar finalmente em casa,
encapsula a esperança e expectativa de todos os crentes. A verdadeira casa do cristão é estar na presença de Deus, onde não haverá mais separação, dor e morte. Em Apocalipse 21, versículo 3 até o 4, nós até falamos sobre isso, descreve essa morada eterna, que fala dos tabernáculos. Então essa promessa de uma morada celestial oferece conforto e esperança durante a jornada terrena. A expectativa de estar finalmente em casa com Deus motiva os crentes a viverem em fidelidade e perseverança. Em Hebreus capítulo 13, versículo 14, reafirma essa visão, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, a grande recompensa dos crentes, após findarem sua jornada na terra, é a bendita esperança de morar no céu. Assim aguardamos com ansiosa expectativa o dia em que estaremos finalmente em casa, na eterna e perfeita comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança, é a nossa objetivo de todo o cristão fiel a Deus, que busca estar na presença de Deus. Essa é a bendita esperança. Vamos à conclusão? A conclusão diz assim: o céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com um novo nascimento. Do início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos que tentam nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada, é necessária toda a vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, coloquemos nossos olhos ao autor e consumador da nossa fé, olhando para frente, pois a Canaã celestial está logo ali. Chegamos ao final dessa lição, desse último do trimestre, desse segundo trimestre, e graças a Deus, Deus nos deu a vitória, porque foi um trimestre de muito aprendizado, que possamos cada vez mais estar firmado, buscando sempre estar na presença de Deus, sabendo que tudo que nós estamos vivendo nesse mundo tudo passageiro, tudo isso é perecível, é uma forma que é necessário, mas é perecível. Ele se perde, então vamos cultivar a bendita esperança que é estar na mansão celestial naquele grande dia. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Aqui termino essa lição de hoje. Que Deus acompanhe a todos, que dá Deus aquela perspectiva, né, de algo deu objetivo, que foi esse segundo trimestre, que foi um grande aprendizado, e preparando para o novo trimestre. Assim que tiver já em ponto, estarei aqui publicando a primeira lição já do terceiro trimestre. Deus abençoe, fica com Deus, a paz do Senhor. Amém.